pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um A3Casts. E hoje, até que enfim o Marcelo apareceu aí, fomos buscar ele lá do Paraná, o cara apareceu e hoje nós estamos aqui com dois super convidados, meus amigos conhecidos, Frâncio, Evandro, e agora que vocês vão conhecer, para quem já conhece, o Marcelo, que veio aí, que estava na sua fazenda aí no Paraná e voltou para o Mato Grosso. Então, mais uma vez, gratidão enorme e estamos juntos para nós falarmos de um assunto tão especial, que nós vamos falar sobre capacitação, sobre desenvolvimento, sobre mastermind e sobre formas de aprendizado. Mais que isso, já vou aproveitar que nós temos os convidados aqui e nós vamos dar uma pinceladinha, principalmente para quê? O que mais nós buscamos hoje, o que o mercado mais busca, profissionais bem capacitados. E o que é ser bem capacitado? Mas antes de nós entrarmos em qualquer assunto, Marcelo, dá o seu alô aí, já que você é host aí. Marcelo é um dos proprietários aí do podcast, o primeiro, né, Marcelo? De muitos aí, de pelo menos uns 300 podcasts, mas... Marcelo, seja bem-vindo aí, se apresenta pra galera. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui hoje, a presença de grandes nomes aqui. É uma honra para mim estar aqui junto com vocês. Acabei não participando do primeiro, mas foi por uma causa especial, estava no Sul, e agora chegamos lá e estamos aqui hoje. E para mim é muito gratificante e prazeroso estar aqui com vocês hoje. Show de bola. Marcelo é meu conhecido de longa data. Eu acredito que logo que eu cheguei no Mato Grosso, se não no primeiro ano, nos primeiros anos, Marcelo graduado em Direito, graduando em Psicologia, empresário, um cara que estuda pra caramba, um cara que se dedica muito no atendimento, trabalha no ramo de proteção de seguros. Esqueci alguma coisa, Marcelo? Que tem mais aí? Então, na verdade, nos conhecemos, acho que foi em 2007, né? Que eu comecei a atender o Ronaldo, ele se tornou meu cliente. E aproveito aqui para expor também que aprendi muito com você. Você é um exemplo para mim. E aí, a partir do momento que fomos criando o vínculo profissional aí de relação entre corretor-cliente, e depois disso fomos consolidando uma amizade aí que começou a existir. Hoje o Ronaldo é meu compadre e aí temos a sociedade aqui no escritório também, que é um projeto aí que já fez um aniversário já, né? Já fez um ano já, estamos aí. Passa, né? Passa, de qualquer forma. O que você fez de diferente? Já tá aí uma coisa pra você notar. Não fiz nada, tá bom, o tempo passou do mesmo jeito. Não observamos isso, mas temos que comemorar, né? Temos que comemorar. Já não sei por dois convidados aí, para vocês. Também estamos aqui com o Evandro. Cara, ficou só tudo de fora aí, né? França, para eu chamar de sócio, tá? Também meu sócio. Só do próximo. Em outro empreendimento, amigo também de uma longa data aí, e sócio, Evandro, advogado, atuante, né? Também formado em Direito, vice-presidente da OAB, de Lucas Verde, 2 anos de exercício, 23 anos, 3 anos, 22 a 22, 23, 24. 24. Até 24. Então, seja bem-vindo aí, Evandro. Obrigado. Se apresenta o Evandro, esposo da Lise, pai de 2 filhos também aí, empresário, né? Não deixa de ser do escritório. E um empreendedor e também um cara que nós fizemos o Mastermind juntos, que nós vamos falar depois, e que é também um amigo incansável em aprender. Seja bem-vindo aí, Evandro. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, pessoas que eu só admiro. E falar um pouquinho de mim falar da advocacia, que é a minha paixão. Estou já há 26 anos aí como advogado, já formado com a AB, trabalhando, atuando. Trabalhei em diversos ramos. Mas hoje meu escritório está focado hoje
em dívidas bancárias, dívidas rurais, fiscais. Então, o meu escritório hoje é voltado para isso. E graças a Deus a gente está dando muito certo e crescendo cada dia mais. Como o Ronaldo falou, ele é meu sócio. Eu me considero não como advogado, mas sim como empresário mesmo, porque não só o escritório de advocacia, ele não precisa só do advogado, ele precisa do gestor, precisa do líder. Então você tem que ser um empresário mesmo, você buscar conhecimento pessoal, melhoria pessoal, profissional, ferramentas que te auxiliam na sua empresa. E nós temos também uma sociedade que é voltada no ramo de esportes, né, Ronaldo? E também lá a gente aprendeu muito um com o outro, muitas experiências. Somos eu, Ronaldo e mais 2 sócios, o Paulo Monteselli, que é dentista, e o Rodrigo Ferrato, que é agrônomo, né? E a gente só aprende muito um com o outro lá. Então, novamente, muito obrigado, né, por essa oportunidade e por ter convivido também esse um ano aí que a gente fez de Mastermind aí, que foi fenomenal. A gente finalizou aí na última segunda e a gente só tem coisas boas para tirar disso, né, Francisco? Só melhorias, tanto pessoal, profissional, amizade e tudo mais. Eu acho que é importante até colocar que essa questão que o Evandro falou de que ele não é só advogado, é um empresário. Eu acho que a gente acaba, para ter digamos assim, um sucesso, tendo que ser mais do que o básico, digamos assim, fazer só o básico. Então, muitas vezes o cliente ele precisa mais do que o conhecimento jurídico, ele precisa de algumas outras coisas que você tem que estar preparado para... E o que você falou veio agora à mente também, que você tá fazendo psicologia. E muitas vezes o advogado ele tem que ser um psicólogo para tratar um processo de um cliente de uma forma que ele tem que ouvir o cliente. E às vezes o cliente está errado e você tem que dar aquela... encontrar o jeito de solução do problema dele, mas de uma forma que ele vai se sentir resolvido mesmo. Não que ele esteja errado, mas... Você tem que ouvir muitas vezes, que a pessoa às vezes falta, alguém para ouvir e dar alguma opinião. E muitas vezes, como eu falo, a gente é psicólogo do próprio cliente. Porque tem cliente que gosta de ir lá para ficar conversando com a gente, explicando o que está acontecendo na vida, ver se acha alguma solução para algum problema que ele tem. E às vezes a solução está numa conversa. Não é nem numa judicialização, nem no processo, nada. É numa simples conversa, às vezes você busca uma solução ali que consegue adequar o problema dele. Você vai ter que procurar um gestor melhor, uma consultoria para sua empresa, algo nesse sentido. E você resolve o problema do cliente dessa forma. Então, o advogado ele tem que ser um bom ouvinte, um psicólogo mesmo que a gente fala. Show de bola. Obrigado, Evandro. Francio, primeira pergunta é: qual negócio nós vamos fazer para ter sócio, né? No próximo, tu tem que vir. Mas já temos obviamente. Já tem 3 contra 1, 3 advogados. 3 investidores e estou eu aqui, mas acho que essa é uma próxima etapa, né, daquilo que a gente tem discutido também. E é um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês, com pessoas que são especiais. Junto com o ano do escritório, nós também comemoramos o ano, bem lembrado pelo Evandro, do nosso desenvolvimento, né? Uma excelente imersão guiada aí pelo Ronaldo. Mais uma vez agradecer a oportunidade de fazer parte desse grupo também, poder desenvolver e continuar se desenvolvendo e crescendo, né? Estou há 10 anos no Mato Grosso, né? 9 anos trabalho dentro de uma multinacional, sou médico veterinário, dentro do setor agrícola, agropecuário, produzindo alimento, junto com empresários aí do Mato Grosso que acreditam e buscam no desenvolvimento do setor, desenvolvimento da cadeia, alimentando o Brasil e o mundo. Então é uma satisfação enorme estar aqui e a gente compartilha dos mesmos desafios e oportunidades, como o Evandro comentou, né? Sempre buscando ser profissional e resolver problemas, né? Nós viemos ao mundo, eu acredito, para resolver problemas, trazer solução, né, e tornar os processos mais simples, mais objetivos, aí, que todos possam ganhar com isso. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês. Show de bola, Francio. E eu quero já destacar alguns pontos, e um deles que foi discutido já com o Evandro e o Marcelo. O quão importante é nós entendermos
que sim, nós precisamos ser muito excelentes na parte técnica. É imprescindível. Como veterinário, como advogado, como empresários, nós precisamos. Só que a parte técnica não é o suficiente para suprir as demandas de um profissional de destaque. Porque sem intitulação, sem premiação, sem nada. Nós 4 somos pessoas de sucesso, pessoas de destaque. Então é muito importante para você que está nos assistindo entender o que pessoas de sucesso e de destaque fazem, além do técnico. Eu vejo muitas pessoas buscando técnica. Nossa, como que elaborar uma peça, como que isso, como que aquilo. Não sei estatística, Evandro, de repente você tem. Talvez seja 80% dos casos não vire processo. Você resolve o problema do cliente antes. Não sei qual que é esse dado, não sei se você tem isso. Não, talvez isso seja uma provocação para o AB fazer uma pesquisa. Interessante. Cara, quantos clientes teu que não virou processo? Foi só orientação, só no bom sentido. Uma boa orientação resolveu um grande problema. Com certeza. Assim, como você falou, a gente não tem dados, mas pela experiência, os 26 anos que eu tenho de advocacia, eu posso falar. A melhor solução para um cliente é não judicializar um processo. Eu sempre digo isso para os clientes e às vezes eles até meio que interpretam de uma forma não muito agradável, que é: prefiro um mau acordo do que uma boa briga. É premissa da faculdade. Isso é premissa. É premissa. E hoje o judiciário vem incentivando muito isso. A conciliação. Tanto que foi até mudado o procedimento hoje, que ela se inicia não é com a citação da parte para ela ter conhecimento de uma demanda. Sim, é para ela participar de uma audiência de conciliação. Hoje é o primeiro ato. A pessoa é informada que uma determinada pessoa entrou com o processo e ela está sendo convidada a participar de uma audiência de conciliação. O que é? As partes terem a possibilidade de fazer um acordo. E no meu escritório, eu te digo aí, a gente tem essa política muito implantada, que é o que a gente pode resolver sem judicializar é melhor para todos. Porque o judiciário, querendo ou não, ele tem é muito provocado. O brasileiro, ele tem, isso é estatística, né? O brasileiro, ele gosta de judicializar as coisas. Adora. Isso tem dados levantados, não sei falar um número, mas existe essa questão, que adora. E aí o que a gente acontece? Ele vai ficar abarrotado de processo. E o judiciário ele não consegue dar esse retorno num tempo hábil, que seria um tempo condizente aí com a razoabilidade. Então, às vezes um processo, um acordo ali que você vai perder um pouquinho, a outra parte vai perder um pouquinho, você resolve ali em 30 dias, talvez um processo vai resolver em anos. 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Eu tenho processo, devo me falar, mas o processo tem 23 anos. Tem quase o tempo que eu tenho de advocacia. Eu não iniciei esse processo. Esse processo, ele foi outro advogado. Mas hoje eu estou à frente do processo. Então, vai falar que é o judiciário o problema? Às vezes não é o problema do judiciário. É das próprias partes que não tem para resolver aquele problema. E aí eu digo que às vezes é um problema também com a classe, às vezes, que eles querem ganhar por judicializar. Que ele entende que ele tem aquela visão. Eu só vou conseguir cobrar honorários quando eu judicializar o processo. Como se mostrar justamente algo que eu fiz um trabalho. Mas também, Evandro, tem esse problema, vírgula também, atrelada de uma cultura que poucas pessoas ainda, infelizmente,
valorizam o tamanho que é uma consultoria. Não, eu prefiro pagar 30% por uma demanda do que te pagar o equivalente a 2% de uma consultoria que vai resolver o teu problema. E aí que eu queria... É o que é o tão de vez pela cultura, então não vamos só penalizar o profissional nesse ano que a gente está colocando de... Mas eu falo até mesmo por... Não vou dizer por mim que trabalha em finanças. Às vezes eu resolvo o problema muito mais fácil com 1 hora de consultoria, com 2 horas de bate-papo, do que eu cobrar para fazer uma análise financeira. Não, é muito mais fácil nós fazer uma pré. E as pessoas muitas vezes se acham lesadas por estarem pagando por algo que elas não conseguem mensurar justamente quanto que é. Porque o processo consegue, sim, entre aspas, porque criou-se um hábito, mas o que vem a calhar também é você pegar e transformar isso, por isso da habilidade do desenvolvimento, do treinamento, você entender, e eu vou pegar e quero trazer 2 conceitos, mas o Frâncio falou em um ponto que você repetiu, que é resolver problemas. E muitas das vezes, e a gente já conversou sobre isso, Frâncio, gostaria que você frisasse isso, a visão do eu preciso resolver um problema. Só que a máxima, e o Marcelo, depois eu quero que dá a pitada dele, que o Marcelo tem muita bagagem disso. Um conceito errado que o Brasil tem. O cliente sempre tem a razão. Não. O que você tem a dizer, Francis? Você que lida com problemas diariamente, mais problemas bons do que problemas ruins. A maioria das vezes a gente pensa, nossa, estou com um problema ruim. Depende do ângulo que você... Na verdade, a gente muitas vezes até auxiliando, você fala a palavra problema já... No pejorativo. Nossa. Não é no pejorativo. Uma situação, e eu acredito que às vezes a gente tem que entender e até... complementando a fala do Francis, que ele colocou que estamos aqui para resolver problemas, e que bom que existem problemas, muitos para que a gente possa resolver, porque eu até vejo muito que se não tivesse problema, que graça que a vida teria, né? Seria só tem o quente e tem o frio, então a gente pode ter uma experiência, né, de algumas coisas e acredito que a gente muitas vezes tem que olhar para o lado positivo. Às vezes a gente tem um problema que de forma indireta vai nos levar por um caminho diferente. Eu lembro muito da época que eu trabalhava numa empresa e eu perdi o emprego. Isso foi um problema para mim, e naquele momento foi uma das piores coisas que me aconteceu na vida, porque você perder o emprego não é nada bom. Só que hoje, quando eu olho para trás, eu olho que esse problema que eu passei na época me trouxe muitas coisas boas, que talvez se eu tivesse continuado naquela empresa, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não estaria no lugar onde eu estou e vivendo o que eu estou vivendo. Então, às vezes a gente no momento acha que o problema até é uma coisa ruim, claro que existem problemas ruins que claro que a gente não quer que aconteça, né? Mas muitas vezes a gente olha o problema e acha que ele é ruim, mas depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, você vai ver que aquilo lá foi uma coisa boa. Mudou o teu destino e fez você pensar fora da caixa às vezes, né? Esse problema foi uma oportunidade, né? Que a gente tem discutido, né? Nessa semana nós estávamos discutindo. São pontos negativos ou são oportunidades que nós temos de evolução e melhoria, né? E aí, resgatando, acho que esse ponto que vocês discutiram, em relação a pessoas e habilidades, a competências, a problemas, enfim, oportunidades. Sim, nós temos uma obrigação técnica de ter um conhecimento, você como advogado, eu como médico veterinário, outro profissional como, né? De ter informação. E sim, né? Eu falo assim, isso é uma obrigação. Mas é muito mais amplo que tudo isso, né? E os profissionais de destaque, eu acredito que esse é um grande diferencial. É entender que tem uma habilidade e ter um conhecimento para uma orientação, e que você sozinho não vai conseguir resolver o problema muitas vezes. Eu falo por mim, pela equipe que eu gerencio, pela equipe que eu faço parte. Nós somos uma equipe, somos 5, 6, 10 profissionais, diretos e indiretamente,
para de repente atender o cliente e conseguir trazer uma solução. E mesmo assim, nem sempre a pessoa nova vai conseguir resolver isso, vai precisar de um apoio. E aquilo que o Ronaldo comentou, não sei se é do brasileiro isso, mas aquela angústia, aquela agonia de querer resolver sozinho, ou de querer realmente tratar um tema quando acontece alguma coisa ruim, não prevenir isso, né? Precaver. Nós temos vários exemplos aí, né? Então, geralmente, as pessoas acabam buscando profissionais no momento que aconteceu alguma coisa criada, tem alguma coisa, né, mais negativa, para daí tentar achar uma solução. Isso custa mais, isso gera mais transtorno, né? Então, acredito que essa questão preventiva, ter profissionais, pessoas capacitadas que possam ajudar de forma preventiva, é um grande caminho aí. E são empresas de sucesso que têm buscado muito isso. Eu tenho visto muito isso em clientes, empresários, na própria empresa, né? A terceirização e a customização de serviço daquelas pessoas que realmente vão conseguir te entregar aquilo que precisa ser entregue com um nível mais alto aí. Até para concluir aí, eu ia falar isso até no final, que questão da demanda, o brasileiro demanda demais, mas é justamente por esse motivo, que ele não tem uma consultoria prévia. Muitos olha, a maioria que vai fazer algum negócio ou vai fazer alguma coisa, ele não procura uma consultoria prévia para você ser assessorado pela aquilo que você está fazendo, aquele negócio que você está fazendo. Eu vejo isso muito na nossa região, que a nossa região é atividade forte agrícola. E os agricultores, eles têm um receio, vou dizer assim, de profissionalizar o negócio deles muitas vezes. É até uma provocação para você, Ronaldo, que você também trabalhou muito tempo nisso aí e pode falar com mais critério. Então, às vezes ele chega com um problema para você, que se ele tivesse me consultado quando ele foi fazer aquele negócio, ele não teria o problema. Então, a nossa região precisa disso. Precisa que, principalmente os produtores, busquem um profissional gabaritado, tanto na qualquer área de gestão, área jurídica, área técnica da lavoura dele, que isso a maioria tem, mas às vezes tem uns que acho que até entende mais do que alguém que estudou para aquilo, por causa da experiência. Às vezes até entende, né, Francis? E isso que falta hoje, que eu vejo para a população. Ter essa consciência. Eu não sou profissional nisso. Eu não tenho conhecimento disso. Então eu vou procurar alguém que me auxilie. Mesma coisa numa empresa. A empresa não tem como você saber tudo. Você tem que, às vezes, contratar uma consultoria, um especialista, para te ajudar em alguma função lá dentro. O líder é isso. Não é ele falar que ele sabe tudo e vai fazer do jeito dele. Ele tem que reconhecer que naquilo lá ele é pior que aquele funcionário, às vezes, né, Ronaldo? Que ele não sabe quanto o profissional sabe. Acho que um ponto importante que o Ronaldo também comentou. Bom líder é esse. Bom líder. Eles têm funcionários que entendem tecnicamente muito mais que ele. A obrigação por que a obrigação de ter que falar sim para tudo, né? Acho que esse é um ponto. Você tem situações e tem caminhos para se perguntar, tem suas consequências. Então, nós, né, como profissionais, como empresários, como líderes, é a responsabilidade de mostrar realmente quais são as opções e os caminhos. E se aquele caminho, de repente, não vai ter uma boa perspectiva ou não é o caminho mais correto para você tomar. Então, acho que isso sim é uma obrigação. É uma obrigação da orientação consultiva, eu diria, né? Acho que esse é um ponto importante. Não abrir mão de fazer o certo para dar um sim para o teu cliente. Isso já abrindo a caixa preta, que não é tão preta assim, né, Marcelo? É regra aqui dentro do escritório. É regra. Compliance. É o certo. Mas nem cotação sai, nem simulação sai, nada. Não. Não é no certo. É o compliance da empresa, sabe? Tem que ter. O Marcelo tem que ter regras. Eu faço, o Lucas faz. Não, mas tá bom, não é perfil do escritório, nós não vamos fazer. Ronaldo, mas outro vai atender sim, mas não é o certo. Eu não vou querer esse cliente, que geralmente é novo,
porque se for um antigo já passou pelo teste do tempo, foi educado, já tem estado educado, ele já sabe, ele nem vai pedir. Ainda tem uns que dão umas arriscadinhas, né? Mas muitas vezes não, por quê? Porque a gente tem essa premissa, cultura. Nós vamos fazer sempre o certo. Ponto. Se o certo eu preciso fazer isso, então isso eu não fazer. Uma das coisas, voltando o gancho, um dos grandes problemas que eu vejo, principalmente nisso que você falou, Evandro, é a falta da cultura do problema no Brasil. Nós trabalhávamos muito isso, e o Wellington ainda trabalha, em alguns treinamentos que ele consegue fazer, mas nós trabalhávamos muito. E eu, quando era executivo da empresa do agro que eu trabalhava, nós tínhamos a cultura do problema, que é algo muito bom. Cara, a nossa empresa não tem problema. Não, tua empresa tem problema. Teus funcionários só estão te escondendo, porque algo não é tratado. E é pior. É a mesma coisa. O exemplo que eu gosto de dar de problema é você fazer um exame de sangue, você fazer uma avaliação física. Eu não vou fazer um exame de sangue porque cara, você só vai descobrir o que tu tem. Se tu não fizer, tu tá se auto-enganando. Talvez tu pode se sabotar muito descobrindo algo psicológico, mas na grande maioria das vezes o exame de sangue só vai te mostrar a cultura do problema. Nós estamos com o pé prestes a fazer novos negócios. Cara, quais são as ameaças, quais são os problemas do negócio? Não, eu não vou ser pessimista, não tem nada a ver com ser pessimista. Você tem que ser realista. Quais são os riscos do negócio? Vamos montar uma outra filial agora em Cuiabá. Tá, qual que é o risco? O risco é, cara, ainda exige muito da nossa presença. Quando eu estiver lá, eu não estarei aqui. Qual que é o risco de eu ficar no 63 toda semana? Tem que... mas isso é um problema. Tá bom, vamos avaliar os pontuais, né? Só que muito pouco é cultivado isso, aquilo. Fulano de tal. Gerente, Evandro, Francisco, eu queria relatar para você, Bruno. Não. Se é problema, cara, não vem. Eu preciso resolver os que eu já tenho, não me traga novo. A hora que tudo estourar, tu vai ter que olhar para o espelho e falar, eu fui um repelente de problema. Eu não criei a cultura de problema dentro do meu negócio. Fala o cara relatar. Não me aponte qualquer coisa menos problema. Cara, o teu cliente, o teu consumidor, tu precisa o feedback dele. Marcela, não gostei porque demorou no atendimento. Marcela, calma aí. O cara achou que foi o problema, demora do guincho. Vou falar com a seguradora, vou falar com o guincho parceiro para ver se a gente diminui a lacuna. Cara, mas eu não tenho nada a ver. Meu amigo, até o problema do teu cliente não ser resolvido, você é o responsável. É do judiciário. Eu vou falar com o Evandro, meu advogado. Eu não quero saber do judiciário. Ele tá aqui. Eu mando WhatsApp para ele. Eu não quero saber o que o juiz ou a juíza tá para fazer. Evandro, como é? É assim que funciona. Mas não... Cara, o cliente é teu. Não é, Marcelo? Ou a partir de que tu abre o sinistro, não, agora é com a A, B, C, D, ou esse ainda não é para bois. Não é, cara, é contigo sendo teu. A partir do momento que houve uma relação de consumo, eu acredito que tem que existir um comprometimento muito grande. E enquanto existir essa relação, você tem que prestar todo o atendimento possível, fazer todo o possível para atender esse cliente da melhor forma. Não tem como ser algo diferente disso. E até falando e pegando essa questão do atendimento, eu até converso com alguns clientes, eu não sou o melhor corretor de forma alguma, mas a gente muitas vezes faz tudo para tentar atender da melhor forma possível. E muitas vezes eu recebi alguns feedbacks onde teve elogio. E aí eu costumo colocar que está se criando uma situação onde o bom atendimento é algo a mais. Ele tem que entender que o bom atendimento tem que ser premissa, tem que ser regra. É o normal. É um compromisso. Se você
fez um negócio, acredito que nessa relação o bom atendimento ele deve existir de forma normal. Se fizeram algo a mais, ok. Agora, esse bom atendimento é uma coisa que é um pouco triste, que parece que está se perdendo isso. E, na verdade, o bom atendimento ele deveria existir sempre, né, na relação de consumo. Com certeza. E é a experiência do cliente que a gente chama, né? É a experiência do cliente dentro do seu escritório, dentro da sua empresa, da corretora ou da consultoria de ativos ou do próprio cliente seu que você tem relação comercial. E eu digo a importância disso, que isso que fideliza o cliente. E eu tenho certeza absoluta, o cliente que sai satisfeito daquele negócio que você acompanhou ele vai te indicar. E isso não tem marketing, propaganda, não existe marketing que pague. Não existe, tá? Então, assim, a importância disso, às vezes as empresas, como você falou, deixam de lado isso. E não é a experiência de você dar um retorno só para o cliente. Às vezes é você fazer mais do que ele está esperando. Mais do que você foi contratado. Superar a expectativa. Justamente. Vou pegar como exemplo a corretora, Marcelo. Às vezes o cliente chega lá e tem um sinistro, ele não conseguiu um carro reserva de imediato, e você for lá e pegar o seu carro, ou locar um carro, e ir lá e entregar na mão dele. Eu te garanto que esse cliente, ele nunca mais vai largar de ser o seu cliente. A experiência não é... Nunca mais. E para quem ele puder, ele vai te fazer a sua propaganda e vai indicar você como corretor dele. Então, e isso é todo ramo. A própria advocacia, às vezes, o cliente ele quer se sentir confortável e, vamos dizer assim, abraçado por você. Às vezes ele tem um processo ali e eu preciso fazer uma diligência de busca de documentos, às vezes no cartório, ajuda comercial, ou na prefeitura. E tem muitos que falam, não, mas isso é sua obrigação, vai lá e você vai lá atrás desses documentos e me traz. Eu não tenho que ir. Mas no meu escritório eu tenho essa política. Chegou o cliente, ele não precisa fazer isso. Eu nem falo para o cliente que eu vou ir lá no cartório, ou na prefeitura, ou nada. Eu faço já. Estou fazendo mais do que isso, às vezes. Entendeu? Às vezes eu não noto, mas quando ele cai na mão de alguém que não faz, ele percebe a diferença. Mas ele vai perceber que tem algo diferente, mesmo que ele não saiba o quê. Você vai em vários lugares, às vezes você está tão acostumado com o mínimo do mínimo, que quando lhe é dado um pouquinho mais que o mínimo, tu não sabe o que é, mas tu percebe que tem algo diferente. E é uma percepção que vocês falaram, e me veio na cabeça agora, é a inversão de valores que está acontecendo. Marcelo falou, cara, mas isso é premissa básica. Nós estávamos falando, inclusive eu falei no último podcast, quer ver? No segundo, foi o último, sobre você responder. Tu não precisa dar a resposta, não deve dar a resposta que o teu cliente quer, se essa não for a certa, mas tu precisa responder ele. Você fazer o básico, eu falo, dê um retorno. Ah, mas eu estou esperando, mas o teu cliente não sabe o que você está esperando. Eu falo aqui para você que é amigo médico, que é amigo advogado, principalmente, aproveitando que o Ivan está aqui, amigos médicos, dê retorno para o teu cliente. Ah, mas a justiça é morosa, mas o destaque que você vai ter na vida, só mandando uma mensagem pedindo para a tua secretária, após 24 horas, mensagem para todo paciente, você médico, você médica, que tal ter no teu atendimento 24 horas depois? E aí, Frâncio, tudo bem? Como que passou o pós-consulta? E aí, Frâncio, conseguiu manipular os medicamentos? E aí, Frâncio, já começou? Não faz. Você, se não lembrar, tem muitos casos, eu falo por conhecimento e causa própria, aqui em Loucas do Rio Verde, que eles nem vendem atrás para você fazer a reconsulta nos 30 dias. Ponto. Então, fazer o básico é a mesma coisa que eu falo. Gente, e daí tem gente, porque nós temos... Tá, mas isso é o mínimo. É a mesma coisa slogan que nós vimos na eleição passada.
Não, porque eu serei um político honesto. Cara, isso é premissa pra você ser candidato. Cara, precisa pô, falar, né? ele tá sendo uma qualidade. Igual o Marcelo falou, o básico tá sendo um diferencial. O consumidor ou consumidora, vamos exigir mais. Ou até mesmo empregado, quando você vem fazer uma entrevista para uma vaga de emprego, fala, qual que é a sua melhor qualidade? Eu sou de confiança. A pessoa fala isso. Cara, eu não esperava menos da pessoa. Se a pessoa falasse, se tivesse que falar outra coisa, fala assim, eu não te espero menos de você. Pontual. Você tem que atrasar. Ser de confiança não é uma qualidade. É um requisito básico. É um principal. Não tem. Com relação a essa questão de até, como você deu o exemplo dos médicos, no escritório a gente está implantando o método seguinte, o cliente foi atendido, ele, logo após o atendimento dele, ele é enviado um formulário de satisfação do atendimento dele e sempre tem alguma reclamação. Isso, além de melhorar nosso atendimento, ver informações, dados sobre isso, ele nos dá um nivelamento de como a gente está trabalhando. Então, a gente sabe aí os pontos fracos, às vezes, que a gente tem que melhorar, ou os pontos fortes que a gente também tem que continuar com aquilo, ou melhorar um pouquinho mais, continuar naquilo ali. Então, eu acho que assim, como o Ronaldo até sempre frisou nas nossas reuniões aí que a gente teve por um ano, que sem medir, você não consegue chegar em lugar nenhum. Você tem que ter métrica. Você não gerencia. Se você não gerencia, não consegue. Você não consegue gerenciar quanto foi atendido, quem foi atendido, como ele foi atendido. Então, isso é um ponto extremamente importante que eu vejo com empresas hoje, diferente do segmento, qual é a intimidade com o cliente? Né? O customer intimacy que a gente chama. Então, como você mede? Muito se fala, você trouxe um exemplo que você já começou, né, a ter um direcionamento. Mas como eu consigo dosar e medir a minha intimidade com o meu cliente? Ou a minha satisfação com o meu cliente? Se eu não tenho nada, se eu não tenho nenhuma mensagem que eu mando para o meu cliente, diferente do segmento, se é um carro que você levou para uma revisão, se é um atendimento de um produto que comprou, se é uma máquina, indiferente. Então, como gerenciar e como medir isso? Então, tem grandes oportunidades, são poucas empresas que realmente podem falar, eu tenho uma intimidade com o cliente, eu consigo medir o meu turnover de cliente no ano, medir o crescimento que eu tenho dentro de uma conta, né? Eu trago alguns exemplos que é o que a gente tem discutido aí dentro de alguns clientes e na própria empresa, né? Como fazer, como medir isso e como evoluir e como conseguir crescer dentro da tua base, né? Com o boca a boca, logicamente, que é uma consequência depois, mas tendo intimidade com o cliente. Com certeza. Uma boa observação, Fresco, que você fez, e eu tive uma experiência, eu fiquei no treinamento por 11 dias nos Estados Unidos dentro da Disney. Então, a experiência do cliente é o que eles mais trabalham lá. E um ponto que você falou, entre aspas, quando você não manda mensagem para o cliente pedindo para ele como ele foi, ou comunicando com ele, tu já mandou a mensagem para ele. Que eu não me importo com você. Justamente. Ou nada, né? Eu não me importo com você. Ou pior ainda, quando ele te faz uma solicitação e você sequer responde. Uma estatística. Você não, entre aspas, você não precisa gastar mais que 20% da tua energia para captar novos clientes. Se você cuidar bem dos clientes que você já tem, seus clientes. Tem muita solução que você pode apresentar, ou ele vai te trazer novos clientes. E eu vejo muitas empresas captando. Por quê? Porque não é um funil. Ele vai perder muito a retenção. É um cânion. Do jeito que entra, sai. Você não está retendo. Tem que ser um funil. Você tem que ter o aqui e o que sai é muito pouco. Eu falo que muitas empresas elas têm a política do balde furado. É isso aí. Onde entra clientes e aí tem um furo onde vai escapando e aí não tem uma atitude, um plano para você pegar e estancar esse vazamento para você não deixar sair. Porque realmente assim,
clientes, você não tem como reter, não tem como, digamos assim, segurar. Tipo, 100% é um sonho, lógico. Que não tem, mas você saber que você tem uma válvula ali que está... Tipo assim, eu consigo 20 clientes todo ano novos, mas 15 vai embora todo ano. Me custa muito caro para ficar renovando isso. Então, eu vejo que, infelizmente, muitas empresas ainda têm essa política do balde furado, que ele acaba sempre sendo alimentado por novos clientes, mas é uma pena deixar os clientes que estavam ali dentro já ir embora e ter que captar novos. Eu acho que isso custa muito caro. Então, acho que eu trago esse exemplo para o Ronaldo, que é um expert em finanças, né? Se você gasta mais do que você ganha, não vai sobrar. Uma hora a conta vai fechar. Resumindo, Não vai ser chenar. Mas ter e poder administrar isso e gastar menos do que receber, senão não fecha a conta. Regra da vida. Assim como o cliente. Né? Acho que é regra. Se você pegar, é regra para toda a vida. Ah, por que você tá muito gordo? Cara, você tá consumindo mais calorias, você tá gastando. Por que não sobra dinheiro? Porque você tá gastando mais do que você ganha. Por que não tá fechando a conta do teu negócio? Porque tu tá perdendo mais cliente do que tá entrando. Então eu vou fazer entrar mais. Não, é o balde furado que o Marcelo falou. Presta atenção. Vamos escutar os nossos clientes para eu ver como que eu vou tapar o balde, como que eu vou tapar o furo. É muito importante isso. E eu quero entrar para um assunto, eu quero lançar aqui e quero escutar a opinião de vocês. Antes, eu quero só dar uma... É muito importante nós prestarmos atenção nisso, que muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo uma coisa e não estamos. Preste muita atenção sempre no teu cliente. A mesma coisa quando nós estamos em uma conversa. Muitos ouvem, poucos escutam. Ouvido, todos nós temos 2. Quantos aqui estão escutando de verdade? Quantos ruídos? Aqui vocês não estão escutando, mas está o som do ar-condicionado, tem passando o carro, tudo, tal, tem. Cara, nós percebemos? Não. Porque nós estamos escutando um ao outro, então é uma diferença muito grande. Ouvidoria. Opinião do caixa de sugestão. Tá, tu nunca deu uma resposta. Tu tá ouvindo e não tá escutando. Pior, você vai lá, faz o exame de sangue, tem o diagnóstico, rasga o exame de sangue e vai embora. Vai no médico para curar a sua. E é o que muitos fazem nas empresas. Por quê? Porque você precisa saber o que fazer com aquilo. E agora eu quero trazer à tona, porque eu quero trazer dos modos de estudo e de desenvolvimento de cada um de vocês. Eu quero trazer um exemplo para vocês que eu gosto sempre de falar e que eu preciso repetir. É a questão do conhecimento e da sabedoria, que eu gosto muito de falar. Muitos empresários buscam conhecimento. É importante. Só que o mais importante é o que você faz com aquele conhecimento. E o que você faz é fazer a coisa certa, que é a sabedoria. Que eu trago um exemplo do tomate, que eu sempre repito. O que o tomate é? Tomate é uma fruta. É o que, né? Tomate é uma fruta. Isso é conhecimento, né? Não é um legume. É importante ter conhecimento, beleza. E sabedoria? Sabedoria é saber que não se usa um tomate numa salada de fruta. Mas tomate é uma fruta. Então pega todas as frutas e vamos fazer uma salada de fruta. Não, tomate não vai numa salada de fruta. Então entenda a diferença do conhecimento para a sabedoria. Acho que isso que você comentou também é importante, que a gente tem discutido, né, Ronaldo, que é o estar presente. Começa por aí. Né? Você estar... o mundo é barulhento, os negócios são barulhentos. Qual a segurança, qual a estabilidade para você ter um negócio? É guerra, é inflação, é política, é dólar. Quantos fatores é chuva, que nós estávamos brincando até um pouco, né? Então, são inúmeros fatores que estão correlacionados com o teu negócio, com a tua empresa, com as pessoas. E
como nós estamos presentes? Será que nós estamos realmente ouvindo? Eu digo porque na produção animal, de forma geral, o operário, quem está lá dentro, na operação, ele tem a solução. Agora, como você capturar esse conhecimento da pessoa e transformar em sabedoria e aplicar? Ele tem a resposta para a maioria dos problemas. Teu cliente tem a resposta para a maioria dos problemas. Ele tem o conhecimento. Você precisa, com a tua sabedoria, resolver o problema. Ah, mas ele Transformar isso. é isso, mas é que a capacidade dele não é. Então vem a habilidade de você E acessar. eu já ouvi muitas vezes, vocês com certeza também, puxa, mas eu não pensei nisso. Estava aqui na minha frente, na minha cara, não vi, isso aí já faz tanto tempo que eu já passei por isso. Mas será que eu realmente estou dando também atenção para aquilo? Estou presente naquilo? Estou ouvindo a sugestão lá do colaborador? Que ele pode estar me trazendo a solução para a minha empresa? De repente ele já está sinalizando um ponto, ou para a empresa não quebrar, ou para a lucratividade melhorar. Mas será que a gente está dando atenção e está olhando para isso, transformando conhecimento em sabedoria? Então acho que isso é muito forte e a gente acompanha no dia a dia. Soluções básicas, quero só dar 2 exemplos. Um é só um spoilerzinho e recomendo todo mundo. Toyota, o nome do livro. Espetacular. Foi a reinvenção da Toyota, aonde simplesmente o executivo falou: como que nós fizemos a virada de chave? Como que eu faço o turnaround dessa empresa? Adivinha o que ele fez? Chão de fábrica. Eu vou escutar. Será que não tem um jeito de parafusar melhor? Será que não tem um jeito? Outro exemplo. Problemas de uma empresa de creme dental. Caixas de creme dental sem a bisnaga dentro. Cara, o que nós vamos fazer? Os resultados estão apertados. Vai lá e pergunta, não lembro o nome, pro seu Zequinha. Cara, o que nós podíamos fazer? Por que nós não colocamos um ventilador? As que estão sem a bisnaga, o ventilador vai jogar fora da esteira. As que tem vai estar pesada. Que solução mais simples, né? Claro que nós precisamos de engenheiros, projetistas, estatísticos, mas às vezes o seu Zequinha vai resolver o problema, cara. A partir do mais simples, né? É importante. As pessoas buscam uma etapa maior. E Frâncio, aproveitando, você segue com a bola aí. Como que você faz para se manter qualificado e o que você acredita que o desenvolvimento técnico, pessoal, desenvolvimento humano fez com você para você estar onde você está hoje na posição de destaque? Acho que essa pergunta, Ronaldo, ela volta para aquilo que a gente iniciou a discussão hoje, né? Realmente o conhecimento, a bagagem técnica, o princípio. Mas eu diria que é muito fácil, entre aspas, hoje você pega na internet e você aprende a fazer o que você quiser, não existe limite. Mas é transformar realmente esse conhecimento na aplicação. Então eu diria que 20%, no máximo 25% da capacidade intelectual do conhecimento base, mais 80% do como, né? Que aí vem as pessoas. Que eu não conheço ainda algum processo que não depende de pessoas. Não me vem na mente o que eu posso fazer, que negócio que eu vou criar, ou que negócio que eu vou desenvolver que eu não preciso de pessoas, né? E a importância realmente das pessoas para esse desenvolvimento. Então, quando você me pergunta o que você faz, como você acredita, isso é uma busca constante. Eu vejo que é igual a espiritualidade, igual se alimentar, igual tomar água todo dia, que é uma necessidade. Então, eu diria que não é um diferencial. Eu acho que as pessoas têm que compreender, pessoas, funcionários, investidores, empresários, que o conhecimento é uma necessidade constante de evolução. Para quê? Para conseguir trabalhar com perfis diferentes de pessoas, com gerações distintas de pessoas, com desafios distintos. Olha a mudança que nós temos hoje de problemas e soluções, né? De tempo, de velocidade de informação. A própria pandemia mostrou isso. Dinâmico. Com certeza. Então, as pessoas eu particularmente necessito buscar, e tenho buscado isso, tenho dentro do meu planejamento também,
a continuidade de forma mais intensa de capacitação e desenvolvimento para que eu possa acompanhar e conseguir entregar realmente aquilo que eu preciso para o meu cliente, poder evoluir como pessoa, como profissional, poder superar a expectativa, como o Marcelo comentou, né? Não fazer o mínimo, né? Porque de mínimo já tem muito, né? Eu digo, então é algo muito, muito importante que eu trago aqui, mais uma vez, o Mastermind nos ajudou muito a acelerar, abrir, né? A se conhecer e a entender que é isso. Isso é uma busca constante, né? Uma busca constante para poder continuar no jogo aí, né? A filosofia já nos traz, né? Falar que filósofo. O conhecimento está disperso na sociedade. Ponto. Eu quero só que você... 3 pontos. Coloca pra gente, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, dessa busca do conhecimento, entre aspas. Não existe uma receita de bolo, não existe o que é certo. Eu sempre falo, o que é certo é aquilo que deu certo para você. Ponto. Talvez para você assistir um podcast dá muito certo. Talvez para você ler um livro. Talvez para outra pessoa tem que assistir o vídeo, porque ele é visual. O outro consegue só escutando. O que dá certo? Tenta pincelar 3 pontos para nós. Livro, treinamento, eu vou fazer melhor, vou fazer um negócio diferente. Vou dar o meu exemplo e depois você sente enviesar para te dar um norte. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito da leitura. Eu pego conhecimento através de podcast, de YouTube. Toda semana eu consumo pelo menos 3 horas. E eu faço minimamente um grande treinamento por ano. Para me manter em desenvolvimento. Agora ele respondeu as 3 metas que eu ia. Não, Eu nem vou colocar no grupo mais agora, nós temos o compromisso de colocar. Se você faz a mesma coisa, é bom que eu tô no caminho certo. Não, é o contrário. Nós estamos trilhando junto contigo, hein? Mas acho que você trouxe alguns exemplos do que eu faço. Então, a leitura é um ponto que nós intensificamos. E aqui eu trago até um depoimento meu pessoal. Eu achei que eu lia livro, né? E dentro do objetivo que nós tínhamos aí dentro desse ano, eu me surpreendi também. E tem até uma frase, né, que ela fala que se nós soubéssemos realmente a capacidade que a gente tem e o versus medo que muitas vezes a gente acho que a ponta bloqueada é melhor, né? Então a gente tem capacidade vai muito além. Então a leitura para mim ela é uma forma de conhecimento diversa, não só e nem livros técnicos, mas muito mais de desenvolvimento, de história, de pessoas, de história de sucesso, enfim. Então a leitura para mim é um ponto sim, de desenvolvimento. Participar do treinamento, né, fora com outras pessoas, criando conexões, é outro ponto de desenvolvimento que eu tenho buscado, né? E também ouvir, que você comentou aí, a parte de podcast, de vídeos aí que traz informações mais direcionadas, são algumas das formas aí que eu tenho buscado para minha vida pessoal aí, para meu desenvolvimento. Posso contribuir um pouquinho nesse assunto? Eu acho assim, a mesma pergunta. Então, já que se eu vou responder, eu já vou responder a mesma pergunta. Não, isso que o Francis falou, eu acho que é o primordial de todos nós que passamos aí pelo Mastermind, né? A gente teve até um desafio da leitura que o próprio Ronaldo, que achou que ele estava bem, ele se superou, não sei quantos %, mas foi muito a mais do que você mesmo colocou com a sua meta. 61 livros. Ele leu 61 livros. Eu li 24 livros. Então, assim, justamente, eu li 24 livros, nunca tinha lido 24 livros no top. Enquanto eu quero ler, Evan, vamos aproveitar. Cara, máximo, sei lá, eu não tinha lido 12, cara. Eu não tinha lido 6 livros, 5 então livros. Foi fácil que você ganhou 200, 300%. Justamente. Só que assim, eu acho que a leitura é primordial, é o carro-chefe de qualquer absorção de conhecimento, tá? Seja na questão pessoal, questão profissional, questão familiar, às vezes ali você tem um problema familiar, tudo mais. E você pode procurar outros meios, como na minha profissão, que hoje eu estou mais ênfase é a advocacia. O que eu busco? Busco novas oportunidades.
E como você busca novas oportunidades? Novas oportunidades, eu digo, produtos dentro do meu escritório. É uma ação que eu, às vezes, vou ter para você, Francisco, uma ação, às vezes, que eu vou ter para o Ronaldo, ou para o Marcelo. Então, eu tenho que buscar essas novas oportunidades. E aonde eu acho? Às vezes, numa jurisprudência, um tribunal que está entendendo de alguma forma, um julgamento novo. Então, eu tenho que estar diariamente interligado com isso. Busca de novas oportunidades. Só que eu te digo, o maior de tudo isso, não basta ter conhecimento. Você tem que pôr em prática. Ação. A ação é mais importante do que o seu conhecimento. E eu te digo isso porque tem muitas pessoas que têm obesidade mental. E isso é um mal do século. A pessoa sabe muito, tecnicamente a pessoa é perfeita, só que ela não põe em prática aquele conhecimento. A execução. A execução. Não aprendeu a fazer. Cadê a meta? Cadê a recompensa? Cadê a punição? Justamente. Tem técnicas para isso. Justamente. Aí entra o técnico. Às vezes o cara é um PhD, um mestre, e o cara não sabe fazer o que a pessoa que é um malemar, terminou a faculdade, faz. Aquele que ele foi lá, quebrou a cara, às vezes errou muito, fez errado, mas peraí, não vou por aqui, vou por aqui. Então, a ação, você executar, é primordial em qualquer profissão, até para desenvolvimento pessoal. Não adianta lá eu saber que eu tenho que me alimentar bem, eu não tenho nada. Eu começar a continuar comendo tranqueira, bebendo refrigerante, bebendo só bebida alcoólica. Pelo contrário, né? Não que isso seja certo ou errado, mas até você desconhecer, você ainda tinha uma desculpa. Aí então não é diferente. No momento que você, opa, agora eu tenho conhecimento disso. Então a partir de agora eu tenho a obrigação de fazer o que precisa ser feito. Ponto. Muitos utilizam a ignorância como uma desculpa, né? Desculpa para fazer o que ele quer. Exatamente. Ah, eu não sabia que isso era errado. Eu brinco sério com empresários. Falei, você é mas tão funcionário que o teu funcionário tira 30 dias de férias por ano, você não consegue tirar 15. Ponto. É pior que seu funcionário. É isso aí. Isso é trazer a provocação para tempo, que a gente está falando, como adquirir conhecimento, e eu já me peguei com isso no passado. É aquilo que a gente discute, né? Muitas vezes, você olhando para outro verso, você vê que você perdeu muito tempo, e o importante é o que você vai fazer, não o que passou. Mas nós aqui estamos numa região que você tem trânsito, você tem uma BR, que tem, né, alto volume de veículos. Quantas vezes, falo por mim, que eu me peguei na estrada sem aproveitar de repente o tempo daquele deslocamento para aprender uma língua, para ouvir um podcast, um e-book, lógico, com a consciência, né, com toda a responsabilidade da direção, mas assim como você está ouvindo uma rádio, no carro você pode estar adquirindo conhecimento. Então fica a dica aí para quem está na BR e coloca o A3Cast aí, roda aí, né? Você já falando, já baixa aqui. Quando for para Sinop, para Motor, para Cuiabá, já deixa os episódios. Deixa a sala aí. Não tem tempo, você vai marcar no avião. Audiobook, hoje é um audiobook. Você não livro, depende do livro, você não uma hora. Nós tivemos exemplo aqui no Mastermind, então, tudo tem seu tempo. É a prioridade que a gente tem que colocar na nossa vida daquilo que é importante, né? O autoconhecimento é a prioridade para aquilo que é importante para mim e meu desenvolvimento. Com certeza, muito importante. Marcelo, Fala você. então, falar de conhecimento, eu acho que... Como o teu método principal de conhecimento? Conhecimento, eu acho que essa palavra me faz lembrar de quando eu comecei, de onde eu fui e de toda a minha história, digamos assim. Então, lembro que hoje, na verdade, eu estou num lugar, né, ocupando, exercendo uma profissão que, na verdade, não condiz, por exemplo, com a minha primeira formação, que é técnico agrícola, entendeu? Então, é totalmente fora de... Mas acredito que ela tem uma conexão. Hoje a gente já tem muitos clientes na área agrícola, então ainda tem esse vínculo. E aí, lembro muito bem quando eu fiz o curso de corretor, me formei, e aí comecei a atuar, abri a corretora, e eu sentia muita dificuldade. E essa questão do conhecimento foi uma análise que eu fiz no momento, onde eu vinha tentando encontrar um caminho
para me resolver alguns problemas. Porque o corretor de seguros, ele tem a técnica do seguro. Mas o seguro, na verdade, ele está completamente ligado ao mundo jurídico. Você bater um carro, o que vai ter? Ele não vê responsabilidade. Com certeza. Você tem que saber de leis. Então, quando o cliente hoje bate um carro e ele me liga, como eu sou formado em direito, o que eu consigo falar para ele, a conversa que eu tenho com ele é jurídica do que aconteceu. Então, eu consegui entender que a faculdade de Direito para mim era muito necessária, muito importante, e eu acabei fazendo ela. Então, esse conhecimento que eu tive, hoje eu falo de forma muito tranquila. A faculdade de Direito hoje, ela me trouxe mais clientes e fidelizou mais clientes do que eu ter, digamos assim, o conhecimento técnico em seguros, que hoje você vai falar do curso de corretor de seguros, você tem muita coisa técnica. O que é uma apólice, o que é isso, muitas vezes na hora do sinistro, não tem nada. Você chega lá, você tem uma apólice aqui. Então, esse conhecimento jurídico hoje, então, me trouxe muita coisa boa, me ajudou muito dentro do mundo dos negócios. E hoje, uma nova análise que eu fiz, e até pegando a fala do Francis, onde ele colocou que ele até agora não viu nada funcionando, digamos que 100% autônomo. Eu acredito que indo para esse lado de que as coisas estão seguindo com mais voltado para a tecnologia, e é uma análise que eu faço, acredito que hoje dá para falar com tranquilidade que vai ser uma tendência do mercado, e eu vejo que o ser humano ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para ficar dentro de uma sala isolado no computador. Ele precisa ter contato com gente. Eu acredito nisso. É o meu ponto de vista. E eu acredito que isso vai dar muito problema. Quando você isolar o ser humano e ele não tiver contato com outro ser humano, não conversar, não interagir, não fazer um exercício físico, vai refletir em depressão, em problemas. E aí, hoje a gente tem muitas situações aí que a gente está vendo, e eu acredito que é muito resultado da tecnologia, do celular. Hoje mesmo a gente falava que muitas vezes, e eu me coloco também nessa situação, de às vezes a gente almoça e se pedir depois de 2 horas o que você comeu, você não lembra, porque o celular tomou toda a sua atenção no momento em que você se alimentava. E isso acaba sendo, às vezes, até mesmo triste para nós. Claro que tem situações e tal, mas às vezes a gente precisa tirar um tempo para degustar um alimento, realmente saborear aquilo que você está comendo e não viver como uma máquina, porque eu acho que e aí essa questão hoje do conhecimento hoje é uma situação onde eu estou fazendo a faculdade de psicologia justamente já me organizando para essa tendência de mercado, onde eu acredito que o profissional, o psicólogo, ele vai ser uma profissão, digamos assim, que vai ter muita pressão social, vai ter muita demanda, e aí eu acredito que talvez eu não vá abrir um consultório, mas sim complementar a área onde eu atuo hoje, que já tem dentro, eu tenho a formação em corretor de seguros, tenho a formação em direito e depois tem a formação em psicologia, que eu acho que casa muito bem os 3 ramos aí. Só complementando, Marcelo, isso que você falou, muito importante. E às vezes essa questão até que você falou do alimento, hein, você comer e tal, e às vezes você dá esse exemplo para os seus filhos, e eles são o adulto daqui a um tempo, né? Hoje tem crianças que só comem na frente do celular ou na frente da TV assistindo desenho. Só que ela nem sabe, ela nem sente o gosto, ela só tá comendo no automático, justamente. E isso, a gente tá criando um problema nessas pessoas, nos adultos futuros. E para complementar o que você falou, existem pesquisas que muitas profissões daqui a um tempo não vai existir mais, justamente por causa da inteligência artificial, que vai absorver essas profissões. Até falo na advocacia também, que hoje você pega um processo, às vezes um problema, você joga lá
para a inteligência artificial, ela te dá o processo, ela te dá a solução. E E o conhecimento dela é muito maior. E eu concordo em gênero, número e grau, e isso vai acontecer. Justamente. Mas com a advocacia de hoje fazendo algumas coisas que não precisa tu fazer. Agora, a outra parte que é para o humano fazer, a inteligência artificial não vai substituir. E aí que eu ia falar. Apertar o parafuso não precisa do cara, mas não vai acabar. Quantas fábricas de automóveis aumentou no mundo? O caixa eletrônico vai acabar. Eu me lembro até hoje. O caixa eletrônico vai acabar com as agências bancárias. Cara, abriu uma em cada esquina e pode atender muito melhor o cidadão com pessoas operando. Só que aí que eu ia chegar. Que é aquilo que a gente falou, que eu falei até lá no início. E aonde que está aí o bom senso? Às vezes, ou a sua sabedoria, como você mesmo falou. Não basta um computador, o computador ter o conhecimento. Ele tem a questão técnica, assim. E a sua sabedoria, que às vezes você já passou por um problema daquele, e você resolveu sem ter que ajuizar uma ação, sem ter que utilizar qualquer dispositivo de lei. É só ir lá e falar para a outra parte, olha, se você não fizer, vai acontecer isso, vai fazer assim, fazer assado. O que você acha que a gente resolveu o problema? E isso que vai manter os profissionais. É você ter o bom senso, você ter essa sabedoria e saber utilizar. Mas a psicologia vai ser a profissão do futuro. Porque justamente às vezes, quem é criança agora e vai ser o adulto, vai ter esses problemas. Vai ter um problema de muita utilização de tela, tecnologias, não vão viver sem tecnologia. Imagine dar um colapso, ficar sem internet, sem energia. Hoje, nós não conseguimos trabalhar sem isso. Meu escritório não funciona se não tiver internet e energia hoje. Não, mas foi o ano retrasado? Foi o ano retrasado? O ano retrasado que nós ficamos um dia sem WhatsApp? Sim, O ano passado? Cara, meu Deus, a nossa vida virou um caos. Ou não, ou foi só a minha? Tanto que Meu Deus, cara, parou. todo mundo começou a baixar o Telegram e utilizar o Telegram, né? Cara, olha como que é. Mas eu quero pegar um gancho. Eu concordo com isso que vocês falaram. E é uma observação, inclusive nós discutimos no Mastermind, foi o Frâncio que vivenciou isso. A vida é muito mais sobre espaço, viver, do que sobreviver. E uma das grandes, inclusive já está começando a implantação de clínicas, refúgios, sei lá o nome que vocês quiserem, para ser humano. As pessoas estão perdendo a essência de ser humano, porque já está desligado. E eu entendo, mas não concordo, e faço às vezes, visto a camisa do fazedor. Mas em algumas situações, igual o Marcelo falou, nenhuma situação acontece se nós não nos colocarmos nela. Ponto. E eu não quero aqui julgar se está certo ou está errado. Parei tudo porque... Eu vou dar um exemplo meu. A grande maioria das pessoas, e agora que eu estou falando em público, mais uma parcela, sabe que 99% das vezes, depois das 20 horas, eu não respondo mais o WhatsApp. Ponto. Eu não mexo mais no meu celular. Ponto. Ronaldo, eu preciso pôr barreiras, senão as situações vão me abraçar. Beleza? Ronaldo, mas você não recebe mensagem? Sim, recebo um monte de mensagem de cliente. Porque ele, no horário de folga, tá mandando amanhã cedo. Quando eu acordar às 5 horas da manhã, eu vou responder ele. Tá tudo certo. Mas muitas vezes nós nos colocamos numa situação. Mas eu vou falar por mim. Mas que o mercado volta do almoço quando aqui é almoço. Mentira que eu tô contando para mim mesmo. Sim. Ponto. Já fiz algumas experiências. Eu chego em casa e coloco o celular lá no quarto. Ou até mesmo, já consegui algumas vezes deixar o celular aqui no escritório. Vou para casa e volto, vou pegar o celular quando eu voltar. Engraçado, cara.
que quem era para morrer, morreu, quem não era para morrer, não morreu, não mudou nada. A gente vai nos colocando em situações, vamos falar sério mesmo. Olha que ponto nós chegamos. De nós ter que, em reuniões de amigos, pedir, galera, põe o celular numa caixinha, o que primeiro pegar o celular paga a conta. Cara, isso é demência do ser humano. Me perdoa. Cara, mas salvo raríssimas exceções, só encoste no telefone se for extrema urgência. Não minta para você que aquilo é urgência. Ah, mas eu tô esperando isso. Comunique a pessoa, faça o que o Evandro fez antes do podcast. Avisou a Lise que ele estaria entrando no podcast. Tá todo mundo livre de telefone, tá, gente? Ah, mas eu preciso, tá bom, então coloca o bloco de notas, mas o teu telefone tá no modo avião. Você não vai utilizar ele a não ser para digitar, já que você já tá digital, não tá usando o caderno físico. Pronto! Não conta mentirinha pra você mesmo acreditar. Assim, a gente tem que tentar encontrar um ponto de equilíbrio, porque até tava outro dia numa reunião e a gente estava conversando que hoje não tem como a gente, infelizmente, viver sem a tecnologia. As famílias da cidade. As sociedades hoje estão conectadas, elas estão seguindo por um caminho assim que eu até particularmente, até na conversa que tive, falei, mas se a gente lembrar de 10 anos atrás, a gente nunca sonhava que ia ter um drone passando veneno numa lavoura. E hoje já tem o ciclo aí, eu acredito que vai fechar, e até tenho acompanhado algumas coisas nesse sentido, que 2022 foi uma virada que teve uma mudança bem significativa, e acredito que agora em 2025 vai vir muita coisa aí pela frente aí que vai ser assustador também. E eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio, porque às vezes, vou citar um exemplo, às vezes você pega e gasta um dinheiro para fazer uma viagem para a praia, por exemplo. Mas às vezes não vai adiantar nada se você viver o que está passando dentro do teu celular, porque você foi e voltou. Tem muitos exemplos desses assim, ó. Às vezes você tá num show ou está numa apresentação do seu próprio filho. Você tá lá concentrado filmando e você não tá aproveitando aquilo presencial. Aquilo que o Francis até puxou do início. Estar presente. Mas você tá num show ali, o cara quer curtir mais ele filmar e postar na rede social do que ele curtir o show mesmo. Ele escutar, ver, sentir aquela emoção, não ele ficar lembrando depois ele olhando. Então é importante isso aí. Eu acredito que tem que ter o equilíbrio, entendeu? A gente tem que encontrar o equilíbrio nessa nova situação que a gente está vivendo. É uma fase onde as coisas mudaram, e eu acredito e falo de forma muito tranquila que a tecnologia ela veio para nos ajudar e muito. Ela veio para nos ajudar. Eu vejo que ela, digamos assim, fez a gente evoluir muito em muitos aspectos e facilitou muita coisa também, até pegando essa questão de que vocês colocaram, como que você faz para adquirir conhecimento. E eu lembro que o primeiro livro que eu li foi o audiolivro do Pai Rico, Pai Pobre, nas viagens que eu fazia para o Sul, para visitar a minha família. Toda vez que eu saía daqui, eu baixava ele, e aí eu pegava, durante 2 dias que eu passava na estrada, eu passava escutando ele. Então, e aí, como é um livro que eu gostei muito, eu repetia ele muitas vezes. Então, durante a viagem, eu fazia isso, e eu vejo que isso é o resultado da tecnologia. Quem imaginava que você ia poder ouvir um livro durante uma viagem? Então, o conhecimento está aí, está à disposição, para todo mundo ter acesso. Acho que com a internet, celular, isso aí ficou muito mais fácil, digamos assim. E aí basta realmente a gente se adequar e até mesmo ter essa visão de mercado no sentido de se adequar. Hoje, por exemplo, você pega até puxando a conversa que a gente estava tendo sobre os drones. Hoje agora a gente já tem piloto de drone. Talvez algumas profissões vão acabar, mas ao mesmo tempo cria novas oportunidades.
estão surgindo. E aí, cadê os pilotos de drone? Estão chegando? Então... Isso que você comentou, né, Marcelo, é dominar e não ser dominado, né? Então, é entender que ela veio para nos trazer oportunidades e acelerar os processos, é indispensável, mas que nós possamos e nós conseguimos diferenciar e colocar esses limites, como o Ronaldo também comentou, né? Porque senão você vive algo muito profundo que na verdade não leva a nada, né? É não estar presente, é não capturar nada de informação, é não adquirir, passar horas e horas. Eu consigo e não estar ocupado. Você está ocupado ou você está produtivo? Daqui a pouco, com 2 horas de trabalho no dia, tu foi muito mais produtivo que o cara que ficou 14 horas ocupado, sem fazer nada. Então, são os novos desafios. Eu tenho 2 pontos que eu quero passar. Um dos pontos é uma das coisas que eu não sei o quanto que o Frâncio faz e o quanto que o Evandro faz, mas eu sei que eu faço pouco. Então, tá aí, eu já escrevi aqui para eu fazer. Mas uma das formas de aprendizado, e daí se eu estiver mentindo, ele vai me desmentindo, não corta, tá, por aí. Uma das coisas, um dos métodos que o Marcelo aprende muito, e eu conheço ele, é conversando com pessoas, principalmente mais velhas. É ou não é, Marcelo? É uma característica. Eu faço pouco. Eu não sei vocês dois, mas é um modelo que o Marcelo aprende muito, que ele compartilha comigo. Essa questão, fui lá no ciclano pra quê? Cara, nossa, como é que o Marcelo tá nessa tecnologia? Porque ele conversou com alguém que está inserido no ramo e ele tá por dentro. Ele não precisou ler um artigo de Harvard para ver o novo drone. E é justamente, eu pratico isso muito na minha profissão, na advocacia, e vou dizer, todo advogado deveria fazer isso, que é principalmente o que a gente chama é o network. Network com os próprios advogados. Por quê? Cara, a gente tinha uma política isso e acabou, devido até à pandemia, parando isso, que toda semana a gente se reunia na OAB e fazia um churrasco. Toda semana. Fica a dica aí. E vamos voltar. A gente vai voltar isso aí. Para vocês voltarem. E a gente vai voltar. A gente tá voltando um pouquinho, que tá fazendo uma vez por mês, mas antes era uma vez por semana. E quanto você trocava de experiências ali. Chegava advogados ali que iniciaram a advocacia em Lucas. Pessoas que chegaram aqui não eram nem comarca Lucas ainda. A comarca era Diamantino. O cara para entrar no processo ele tinha que sair daqui e ir lá de Diamantino. E era tudo físico na época. Não é como hoje, que é tudo eletrônico, né? E aí você trocando aquelas experiências, você aprende muito. E às vezes o cara tem uma solução para o seu problema que você não pensou. Como a gente estava aqui falando também. Então você aprende com isso. Às vezes você se aproxima de um advogado que às vezes você tem uma demanda adversa com ele e você se aproxima para fazer uma composição. Acontece muito também. Às vezes está ali num aplicativo. Fala, doutor, vamos fazer um acordo no processo. Vamos sentar, vamos conversar. E talvez se não tivesse ali, você não teria aquela oportunidade. E fora isso, você conhece pessoas de outras áreas. Eu atuo praticamente em área bancária, empresarial, civil. Não atuo muito nas outras áreas, tributário e tal, atuo, mas nas outras áreas não atuo muito. Às vezes um cliente meu tem esse problema. Eu vou deixar esse cliente embora? Eu não posso deixar ele embora. Tu precisa resolver o problema dele, não ser o resolvedor. Justamente. Mas tu vai resolver. Justamente. E isso, com esse network, você consegue isso. Você traz alguém para te ajudar a complementar. Faz um joint, uma parceria, tá tudo certo. Isso aí. Então, assim, essa troca de experiências, conversas, network, é muito salutar para qualquer profissão. Você respondeu, eu tenho isso como forma de vida. Então, eu me lembro e valorizo muitos momentos que eu tive desde a época da minha infância, que eu tive a oportunidade de conhecer meu avô paterno, mas entender, discutir e ver o que ele já passou. Então, isso muito me atrai, me agrada, é uma forma que sim, eu sempre busco ter esse conhecimento. Não só na minha área, dentro do meu negócio, mas como um todo, né? Pessoas de outros setores, o próprio nosso exemplo do Mastermind, profissionais distintos, sim, de áreas distintas, que os problemas se diferem, né,
no dia a dia, mas os mesmos problemas, os mesmos desafios em relação com pessoas, Se removem com as mesmas ferramentas. E justamente. tudo aplicável da mesma metodologia, né? Com a mesma metodologia e ferramenta você consegue resolver. Então isso para mim é muito gratificante e é muito produtivo. Eu sempre busco ter esses momentos de experiência também. Show de bola, galera. Vamos chegando ao final aqui. Senão não vou cansar o ouvinte também. Se fosse o Instagram, eu tinha cortado, entendeu? Já tinha cortado Já tinha caído, resumido. na live. Para encerrar, Frâncio, tua consideração final, teu agradecimento para a galera aí. Fica à vontade para as considerações finais. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder estar aqui com todos vocês aqui. Agradecer o convite do Ronaldo. E para mim é muito gostoso. Eu me sinto muito bem em discutir sobre temas de pessoas, de conhecimento, de evolução, de conhecimento. Acho que mais uma maneira, né, prática aqui de responder a tua pergunta. Então, mais esse tempo que a gente passou aqui, eu consegui aprender a discutir, a pôr ideias, opiniões, vivências, né? Então, foi muito, muito produtivo para mim, como pessoa. Agradeço aí o Evandro, também o Marcelo, aí, para a gente poder ter esse bate-papo aí que possam ter outros aí, né? E que pode ser que na próxima, daí eu entro no grupo de vocês. Pré-requisito pro próximo, pelo menos ser sócio. Deixa eu fazer minha parte agora também, né? Mas obrigado. Depois participou da terceira participação, a gente já chama para contribuição. Se eu começar a pagar a luz. Deixa eu pra próxima, mas obrigado. Obrigado. Evandro. Agradecer novamente ao Ronaldo e o França e o Marcelo aí pela oportunidade. E só dizer que isso que a gente está fazendo, pessoal, não é só para a gente, né? Eu acho que é para os ouvintes também, transmitir um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência que a gente tem, né? E isso é só para agradecer, eu acho que conhecimento de todos. Então, me sinto muito honrado de estar aqui na mesa com 3 pessoas aí que a gente pode falar que são referências aí em tudo, nas áreas que trabalham e fazem. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado novamente. E conta comigo aí. Se tiver na próxima também. Tamo junto. Que tiver Tu já tá mais perto, tu já é sócio. já pode ser. Já tá mais fácil, né? Tu tá mais... Não precisa pagar todo mês, só um mês de energia tá bom, né? O Marcelo já paga o boleto. E é o primeiro podcast. Ainda faz tempo. Marcelo, por favor. Deixar uma mensagem aí, uma frase, na verdade, que eu aprendi nas conversas com meu avô, que para tudo tem o seu tempo. Então a gente tem que, às vezes, ter um pouco de paciência com as coisas, porque realmente, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e às vezes não é assim que funciona. E também para a gente tomar um pouco de cuidado para não ficar correndo atrás do vento. Porque a gente tem que entender que todo dia vai amanhecer e todo dia vai entardecer. Então, a gente tem que ficar muito tranquilo e esperar as coisas acontecerem, porque todo dia vai acontecer a mesma coisa. O sol vai se pôr e no outro dia ele vai nascer. Perfeito. Show de bola, galera. Obrigado, França. Obrigado, Evandro. Marcelo, tamo junto. É só o primeiro de muitos, né? Semana que vem tamo aí de novo. Ao Frank também, obrigado. Da outra vez eu não agradeci, hoje eu vou agradecer, tá, Frank? E a vocês que nos ouviram, que estão nos assistindo. Mais uma vez, é com muita gratidão que nós estamos fazendo esse projeto aí, idealizado por mim, o Marcelo e o Lucas, que essa semana não pôde estar conosco aqui, mas o nosso objetivo é fazer isso. Bate-papo, trazer informação e discernir o que nós entendemos que é oportuno, igual o Marcelo falou. E uma coisa que eu falo para vocês: tudo é fase, então vai passar. Presta atenção nisso. Mais uma vez, convido a você a seguir a nossa página aqui, a seguir no Instagram. Deixe seu like aqui, curte, deixe seu comentário, escreva aqui o próximo assunto que você quer que nós tratamos, e até mesmo se você quiser participar, por que não colocar aqui que quer participar. Um forte abraço e nos vemos semana que vem.